Olá! Hoje estamos reunidos em mais um CMI Podcast para falar de um assunto que foi bastante comentado essa semana, que foi a votação de um projeto de lei que institui no município de Ipatinga o cordão de girassol. Eu vou mostrar para vocês aí de casa um cordão. Normalmente, quem pode usar esse cordão tem um laudo e ele vem com essa pecinha que é para colocar o que a pessoa tem, como por exemplo, autista que tem uma carteirinha específica. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com o vereador Daniel Guedes, ele que é conhecido como Daniel do Bem. Né, Daniel? Seja muito bem-vindo. E com a Leidiane Aires Ferreira, que é presidente da Associação Ciame Fibro, que representa as pessoas com fibromialgia no Vale do Aço. Seja muito bem-vinda, Leidiane. Obrigada. Daniel, essa semana foi uma semana que você já deu bastante entrevista, né? Passou um projeto na casa, estabelecendo no município de Ipatinga, reconhecendo o cordão de girassol como um elemento que, vamos assim dizer, importante para as pessoas que têm doenças ocultas. Uhum. Sim, esse projeto de lei ele foi pensado para quem realmente precisa, para quem está vivendo e convivendo em sociedade e, no entanto, não tem um olhar de empatia e ele precisa avisar desse diagnóstico que ele traz. Então, pensando nessa possibilidade, igual a tantas outras cidades no Brasil, a gente também adotou na cidade de Ipatinga este acessório, que é o cordão girassol, para comunicar às outras pessoas, aos atendentes, que ele tem também preferência no atendimento por ter um diagnóstico de uma deficiência oculta. Esse cordão girassol, ele é um acessório que comunica, não dispensa a pessoa apresentar o laudo caso necessite, mas ele é uma comunicação mais rápida, direta, e a gente vai anexar a ele também uma carteirinha, um crachá, uma identidade, onde pode estar escrito com mais facilidade o diagnóstico, a foto, os documentos, contatos, enfim, em caso de emergência pode estar acionando isso aí. Então esse projeto de lei que foi aprovado na Câmara tem esse primeiro compromisso de estar alinhado com as pessoas que necessitam deste benefício, desse direito de ter o atendimento preferencial diante do seu diagnóstico e do seu sofrer. Estima-se que hoje, atualmente, quantas pessoas possuam essa doença que, vamos assim dizer, para quem está nos vendo em casa, nos ouvindo em casa, é uma doença que não é aparente como a fibromialgia, como o autismo, como o TDAH e tantas outras doenças, né? Você tem, mas ela não aparenta como uma deficiência física. Então, estima-se que quantas pessoas possuem isso? Se a gente for pegar pelo IBGE, do último IBGE que a gente teve, não esse que está sendo ainda tabulado, o IBGE estimula que nós somos 24% de pessoas com algum tipo de deficiência. Então, nós estamos no mês de fevereiro, que traz uma discussão melhor sobre as pessoas que têm esse diagnóstico com doenças raras, com doenças ocultas. Esse mês de fevereiro a gente fala muito disso. Hoje, especificamente hoje, dia 28, é o dia que traz mais em evidência toda essa discussão, fechando esse mês de fevereiro como um mês dedicado a essas doenças raras. Essas doenças são de 6 a 8 mil diagnósticos que existem, ou seja, 13 milhões de pessoas no Brasil têm algum tipo de doença rara. E deficiência como um todo, são 24% da população brasileira tem algum tipo de deficiência. E este cordão girassol, ele vem justamente indicar essa pessoa que traz no seu diagnóstico uma dificuldade, uma limitação, que não esteja fácil de identificar. Quando você vê uma criança autista, um jovem autista ou um adulto autista, você não imagina que ele é autista, mas ele tem ali suas dificuldades, suas fobias, seu comportamento estereotipado. Então, a lei faculta a este autista e mais outras pessoas que têm deficiência oculta a ter o atendimento preferencial. É a Lei 10.048 federal. E agora a gente vem descendo para os municipais, promovendo o mesmo direito a essas pessoas que não têm culpa de ter tal diagnóstico. Então, cabe a nós, legisladores, aí as pessoas em todos os entes, né, municipais, estaduais e federal, para que a gente, então, starte essas leis, orientando a sociedade nesse convívio empático a essas pessoas que trazem esse diagnóstico. E na última reunião, né, Leidiane, você esteve aqui na casa, nos abrilhantou com a sua presença,
Eu queria falar também com você sobre a sua associação. Leidiane tem fibromialgia e também, infelizmente, lúpus. Está se organizando aí no município de Ipatinga para fazer essa representação por meio da Ciame Fibro. A fibromialgia também é uma doença não visível, vamos assim dizer, e não menos terrível, né? Porque as pessoas que têm sentem muitas dores. Sim, sentem. E não só dor. A fibromialgia, ela é uma dor crônica, né? Uma doença reumatológica que causa muita dor pelo corpo todo, praticamente. Tem alguns pontos que são mais específicos, mas essa dor migra. Se hoje ela está aqui, amanhã ela está na ponta do meu pé. Para você ter uma ideia, ontem o chinelo havaiana estava pesando meu pé. A correinha do chinelo havaiana, mas só no pé esquerdo, no direito não. Então, são dores assim, coluna, pés, é o tempo todo, em mim, no caso, né? É sempre. Qualquer esforço repetitivo, eu canso, eu não consigo continuar. Por exemplo, tem 3 anos que eu compro Marmitex, porque eu não consigo ficar de pé, porque aí vai doer o calcanhar, vai doer a coluna, vai doer as mãos por picar, por mexer panela. Então, tudo dói. Vai doer o ombro, porque você tá... Sabe? Então, assim, são dores assim. E aí, além disso, tem as crises fortes. Essas são dores comuns diárias. E as crises que não deixam a gente nem levantar da cama. E nisso vem problemas intestinais, problema com memória, problema com sono, cansaço, fadiga. O cansaço, a gente dorme a noite toda, entre aspas, e amanhece cansada. Então, a gente não descansa. Essa parte aqui é como se eu tivesse levado um couro a pauladas, de tanto que dói. Nossa Senhora. Uma bolsa, uma tiracolo é pesada para eu carregar. Então, qualquer coisa, sabe? E então ela não é só uma dor, ela é uma doença que tem vários sintomas, inclusive a ansiedade, a depressão. Então, é algo assim que é muito difícil de conviver, porque é muito desacreditado. Porque é exatamente isso que o Daniel vem falando a respeito, batendo nesse ponto, né, sobre o uso do cordão de girassol. Por quê? Ninguém olha para mim e fala, você? Mas você está conversando aqui agora, não, mas você fez isso, fez aquilo, mas você sorriu. Porque o tempo todo você está tentando o quê? Ser simpático, ser alegre. O tempo todo. Mas quando você sai de cena, aí você volta para a sua realidade. E a realidade é o quê? É essa daí. Só que o tempo todo a gente está sentindo dor. Então, são muitos remédios, são muitos tratamentos. Tratamento psiquiátrico, tratamento reumatológico, os principais, né? Tratamento psicológico mesmo, né? Já vi terapias. Então, assim, são vários. Então, são muito gastos principalmente com remédios. Para dormir, eu tomo 8 comprimidos, além do antidepressivo. E todos são comprados. Não, mas 8 comprimidos para dormir? Não, mas não para dormir. Antes de dormir, você tem que 8 comprimidos. Antes de dormir, eu tomo... Sim, mas é praticamente tudo relacionado com ansiedade, relacionado com sono, entende? Dor. Exato. E aí tem um remédio para dor que você toma, assim, específico? Olha, eu tomo mais o Tramal. Remédio forte, assim? Remédio forte, assim. E aí, quando a gente está em crises, a gente vai o quê? Vai para o hospital tomar morfina. Então, eu já cheguei várias vezes no hospital tomando morfina. E qual é o período que você tem crise? Isso é constante? Não. Semana passada eu tive 2. Foi o dia que eu não pude estar aqui. No dia da, né? Foram 2. Então, se você tiver uma ansiedade, de repente aquele desencadeou. Se você tiver uma frustração, se a gente passa por... A gente nem percebe. Passou por uma frustração... Mas ela te dá um sinal que vai ser crise? Não. De repente... Vem apertando, né? Sim, no outro dia eu me levanto da cama. Nossa. Já deito com aquela dor, no outro dia já me levanto da cama. Aí o que acontece? E aí o que acontece? Você liga... Alguém te leva para o hospital, liga para o SAMU? Sim, meu marido me leva. E minha mãe que vai para minha casa cuidar dos meus filhos, a maioria das vezes. Eu não consigo arrumar casa. Eu não consigo... Eu não tenho força para esfregar o meu cabelo se eu tiver com muita dor. Eu não tenho força para cuidar de mim.
de mim mesma. Então, os meus filhos vão caminhando sozinhos pelo mundo. Existem estágios Eles da já- fibromialgia graves, como a sua, que eu considero grave, ou não? Todo mundo que tem fibromialgia é assim? Não. Porque, como eu te disse, são vários sintomas, mas nem todos possuem todos os sintomas. Eu tenho praticamente quase todos os sintomas que eu falei para você aqui. Não tem jeito de deixar uns, né? Eu queria muito deixar todos, mas não tem. E outra coisa, assim, uma coisa muito importante que eu acho bom frisar, que a fibromialgia ela pode ser secundária ou primária. No meu caso, ela é secundária por quê? Porque eu tenho uma doença autoimune chamada lúpus. Lúpus eritematoso sistêmico, conhecido também como células LS. E o lúpus, ele é uma doença autoimune e ela pode estar desencadeando outras doenças. Então, no meu caso, eu tenho síndrome de Sjögren, que é uma síndrome seca, conhecida também como síndrome seca, que é secura nos olhos e na boca, causa aftas, a gente tem que usar colírio todos os dias, né? Enfim. Só que essa síndrome também, ela é autoimune, ela pode atingir órgãos também. O lúpus eritematoso sistêmico, ela é uma doença sistêmica também que pode atingir principalmente pulmão, rim e coração. Graças a Deus, eu não tenho nenhum desses órgãos acometidos e nem, graças a Deus, por tudo que eu já passei nesses 17 anos. Mas eu tenho a fibromialgia que não me deixa em paz, né? Que realmente tem que ter muita fé para você caminhar de cabeça erguida. Porque é muito difícil conviver com dor. Porque a dor, ela traz um nervoso muito grande. Sim. Então, você às vezes explode até em quem não tem culpa. Porque a dor é tanta que ela te deixa assim. Você tá entendendo? Aquela concentração você não tem. A perda de memória é muito grande. Portanto, eu esqueci alguma palavra aqui. E durante a conversa aqui, eu tenho muita facilidade de esquecer uma palavra. De esquecer o que eu quero falar, de colocar o que eu quero falar. Muita dificuldade nisso. Então, assim, além dessas duas, já por causa do lúpus, eu tenho ainda hidradenites supurativos, que é uma doença também que não tem cura. Então, todas essas 4 eu convivo. E o que vem a ser a A hidroadenite? hidradenites supurativas são espécie de um furúnculo, porém ela é invertida, ela é por dentro. Então, não causa o olho para poder vazar. Então, fica aquela coisa ali em você. Entende? Então, eu já fiz 2 cirurgias. Porque ele aparece, você faz a cirurgia e com pouco ela aparece de novo. Então, é aquilo. Aí, por exemplo, a fibromialgia, ela tem um tratamento. Não tem cura, mas tem um tratamento. Aí entra a psicanálise também, Sim. entra a psiquiatria, a psicoterapia, entra tudo, principalmente o exercício físico. Mas aí, eu vou fazer o exercício físico, eu tô cheia de furúnculo no meio da perna. Eu tô cheia de furúnculo no braço, sabe? Então aí tudo dificulta. Aí eu não posso fazer nem então eu tenho a dor porque eu não faço o exercício e eu não faço o exercício porque eu tenho a dor. E aí não se resolve, eu continuo com a dor. No seu caso, você tem esses diagnósticos que se acumularam, né? Sim. Quem tem fibromialgia pode ter somente fibromialgia. Pode ter somente a fibromialgia. Você que teve essas outras, ocasionaram essas outras. E diga-se de passagem, muito bem diagnosticado, né? Porque são doenças assim... Raras. Todas elas que você tem são doenças não visíveis. Não, exatamente. Difíceis de... E é bacana você estar aqui hoje, porque hoje, dia 28 de fevereiro, é o dia que nós divulgamos, existe todo esse trabalho no mundo inteiro para a conscientização, jogar luz nessa questão do diagnóstico raro, da doença rara. Eu não, dessas aí que você disse, lúpus talvez e fibromialgia, né, são os mais falados. Mas as outras duas eu não conhecia. Não. Mas também não sei se ela é uma doença rara, porque para ser doença rara tem que acometer um grupo de 65 pessoas só. Até 65 é considerada doença rara. E ultra rara. Eu não sabia dessa informação. Até ultra rara até 25 pessoas. E rara é até 65 pessoas. Então, um grupo de 100 mil pessoas. Para cada 100 mil, até 65. Até 65. Então, ela é considerada, só tem... Por exemplo, aqui em Patinga, nós temos uma criancinha que tem a síndrome de Ban. Ela é a segunda no mundo, no Brasil, 40 no mundo. Ela mora aqui em Patinga e é uma dificuldade muito grande e vive aí de ação entre amigos. Não tem um fluxo de atendimento para ela. Parece que, mais uma vez... nós, em sociedade, os poderes, não estão preparados para acolher
a essas pessoas que infelizmente traz na sua vida, na sua vivência, esse diagnóstico de doença rara. Então, essa que tem um outro rapaz também que tem o nome da doença, eu não me lembro mais, mas ele mora num quarto acústico. Ele não aguenta pentear o cabelo, ele não aguenta mastigar. Que escuta demais, eu já ouvi falar. Ele não aguenta mesmo. mastigar os alimentos, Já ouvi ele não falar aguenta nesse caso. sentar, escutar o barulho. Então, ele vive num quarto acústico e aquilo ali veja bem, um diagnóstico desse, né, é uma pessoa que tem um sofrimento muito alto. Então, nesses dias de 28 de fevereiro, que na verdade é dia 29 de fevereiro, como isso também é uma data rara, então traz para o mês de fevereiro, terminando no dia 28, esse ponto alto de reflexões, de fóruns, de debates, trazendo aí à luz da sociedade que existe pessoas que têm uma carga de sofrimento muito grande por ter uma doença rara. Então, por que não aqui em Patinga ter um acessório que comunica para essas doenças ocultas, deficiências ocultas, essa questão da prioridade? É o mínimo que a gente poderia fazer, né? Aliando-se a muitas outras. Eu ia te falar sobre isso, que quando você fala nós, poder público, realmente, eu também reconheço como uma servidora pública, que nós temos muito que avançar. Mas eu acho, Daniel, que você tem tentado fazer a sua parte. Eu tenho orgulho de você, da sua luta. Estou acompanhando, já tive a oportunidade de falar isso no primeiro podcast. Acho que você é um homem sensível à dor alheia, né? Você tem muita empatia e muita sensibilidade. Sim. Então, nesse aspecto, como mãe também de uma pessoa com doença, eu acho que o TDAH nem é raro, ele é oculto. Né? Eu te agradeço porque você tem sido uma voz. O seu filho vai poder usar o cordão. Para essas famílias, pois é. Ele tem o direito, porque o transtorno da hiperatividade, e se ele tiver o déficit de atenção, TDAH, que é combinado, embora que aí esse transtorno está mais ligado aos meninos e o déficit de atenção mais ligado às meninas. Mas os dois combinados formam aí uma doença que atrapalha muito o convívio dessa pessoa. Imagina um adolescente que tem uma hiperatividade. Como que é a questão da socialidade dele, a questão dele, da vivência diária dele, como que essa cabeça pensa o tempo todo e não para nunca, e que tem que viver a custo de remédio para diminuir a ansiedade, para diminuir o sono. É uma qualidade de vida que o tempo todo tem que viver de estratégias e para ter um pouco mais de qualidade na vida que tem, né? É como você falou na tribuna, né? Que fica muito claro que a casa, você não criou um símbolo para dar regalia a ninguém, que todas as pessoas que têm algum desses problemas trocariam tranquilamente qualquer que fosse esses problemas para pegar fila, para não passar pelo que passa, né? Então, a gente tem que ser sensível e empático. E nesse aspecto, a sua lei é bastante. Eu tenho uma menina que ela faz hemodiálise, diálise, né? E ela está fazendo na fila do transplante de rins. Então, ela tem que ir a São Paulo 3 em 3 meses, porque lá a fila anda, né? É mais dinâmica. Então, ela faz um tratamento fora do domicílio. Sim. Só que é uma pessoa muito debilitada, já está há mais de 20 anos na hemodiálise, então você vê que é uma menina que nunca namorou, uma pessoa que o relacionamento social dela é curto, ela não pode ir numa praia, porque depende da hemodiálise, muitas das vezes nós não temos cidades que têm esse aporte, então ela fica muito limitada no seu viver. E agora, então ela pega a passagem aérea de Patinga a São Paulo, ou vai a Belo Horizonte, São Paulo. E aí a menina atendendo ela assim, ela queria ir direto para Belo Horizonte de avião e de Belo Horizonte a São Paulo. Mas aí a menina disse para ela numa falta tremenda de sensibilidade, né? Mas você está querendo muita mordomia, velho. Nossa. Aí ela respondeu assim, eu troco com você. Aliás, eu tiro do meu bolso as passagens. Se você quiser me dar o seu rim, eu te pago uma passagem para Disneylândia. Nossa. Você está afim? Então você tem que viver o que eu vi para me ter empatia. Sim. E a gente só sabe medir na hora que a gente está com a doença. Então não precisa você estar doente para você primeiro respeitar quem está doente. E outra, não vai lhe custar a vida dando o seu lugar que está numa fila para um outro que merece, tem o direito de estar ali. Por causa do sofrimento ficar em pé, como a Leidiane disse. Daniel, você falando em fila,
Em qualquer lugar que você Pois é, eu estou querendo te perguntar, né? Que sua doença vai poder também utilizar o cordão. É tão engraçado. Tipo assim, gente, o que essa menina tá fazendo ali sentada no chão, gente? E, gente, em qualquer lugar que você passe e me vê, você me vê sentada no chão. Ali no Cidade Nobre, na Caixa, ali naquela calçada suja, eu já sentei ele várias vezes. Eu tenho uma vizinha que tem um banquinho. E eu vou, sabe o que eu vou? Dobrado. E sabe o que eu vou fazendo? Por exemplo, se eu estiver dentro de um banco, se não tiver lugar para eu sentar, e de todo mundo em pé e tudo, eu vou andando. Eu vou andando, sentando no chão, arrastando a minha bolsa. Passou, a fila andou, arrasto no chão. Andou, arrasto no chão. Eu não tenho outra opção. Não tenho outra opção. Eu não aguento carregar a bolsa. Eu não aguento ficar de pé. Eu não aguento, então eu tenho que sentar no chão. Então eu sento na calçada, eu sento no meio-fio, sento na calçada encostando na parede, eu sento no meio-fio e sento dentro de qualquer banco. De qualquer lugar que eu tiver. Não só banco, né? Qualquer lugar que eu tiver. E se for para eu ir no supermercado alguma coisa, eu já não vou. Sim. Porque eu sei que eu não vou aguentar carregar a sacola. Não, o cordão girassol vai resolver a sua vida. Sim, mas vai minimizar. Exatamente. Aqui na Câmara nós passamos por uma situação na última, desculpa, só finalizando meu raciocínio. Quando nós passamos uma situação aqui que tinha uma criança concorrendo, né, nesse processo de cidadania na Constituição em miúdos, ela estava usando, a gente estava trabalhando na animação da gincana, nós passamos a ter um olhar super cuidadoso com o menino, sem que ele precisasse demonstrar nada. No caso, era um aluno autista que estava lá na etapa final, né, concorrendo ao prêmio máximo desse projeto. E tivemos mais cuidado, localizei quem era professor, a gente pode ir até ele, você vai falar com ele se quer que pare a atividade para ele ir ao banheiro, se ele está precisando de alguma, a gente ficou. Se o som está incomodando, o som não incomodou, mas a gente tinha contratado um jogo de luz muito bacana e não usamos por causa dessa criança. Então, isso é equidade. Fumaça também incomodou então, ele. O cordão falou para você, né? O cordão falou com a gente. Ninguém precisou falar, o cordão falou. Foi até uma assessora do Tonico que me mostrou que essa criança específica estava. Foi com base nisso que a gente teve cuidado com o som, com imagem e também, como a Anne nos lembrou, que é a nossa produtora aqui do podcast, com a fumaça. Ele ficou extremamente incomodado. Então, a gente tinha programado uma coisa. Quando recebeu essa criança com esse diagnóstico de autismo, olha, equidade é isso, é você respeitar a diferença das pessoas. O bacana agora é que a casa vai continuar recebendo. Aqui é uma casa que a gente percebe que no primeiro sinal ela sempre ela procura adaptar aquilo. Nas próximas gincanas que teremos aqui, que eu acredito que isso deve ser um contínuo, agora já vai colocar na pauta, na organização. Primeiro vamos saber se as escolas têm alguém que tem a necessidade de atendimento, né, preferencial. Vamos identificar, temos cordão girassol, vamos identificá-lo, vamos dizer disso, ou seja, agora a gente precisa ter este olhar, porque já chegou um que nos ensinou. E a casa se apressou a adaptar o ambiente para ele. Não estava. Mas se tiver, lá vai ter fumaça, vai ter luz, vai ter som. O que ele não suporta? Muito interessante. Mas foi interessante. E outra coisa sobre fila, por exemplo, como assim você quer passar na frente, sendo que tem um tanto de idosos aqui e tem gente aqui e tal. A minha mãe tem 72 anos. Ela é mais forte que eu umas 10 vezes. Então, se tiver eu e a minha mãe está de pé na fila, eu estou sentada. Então, quem vai dizer aqui, né, Daniel? Está escrito aqui na minha testa que eu estou sentindo aquela dor. Quem vai acreditar? Então, o cordão vai falar por mim, sim, porque vai diminuir a minha dor, o meu constrangimento, o meu sofrimento, e não vai precisar de eu ficar justificando algo, né? O meu cordão já vai falar por si só e também o meu crachá, caso seja necessário, verdade, né? Então, eu estou até querendo saber um pouquinho mais da associação, de onde é que nasceu essa ideia. Eu só queria mencionar o seguinte, o cordão girassol é para... todo mundo, tem uma coisa especial ali. Como nós detectamos naquele dia, né? Isso. Então, dentro desse ponto, o cordão girassol não é prioridade das prioridades. Quem é prioridade das prioridades é 80 mais. Sim, porque tem os outros, 80 né? mais. Então, a pessoa que tem 80 anos, ela tem prioridade sobre todas que estão ali na fila preferencial. Sim. Mas eu digo assim, hoje, uma fila preferencial começa aos 60 anos. Hoje uma pessoa de 60 anos... Também tem, né? Vários, né?
Uma pessoa de 60 anos, ela está hoje está forte. Graças né? a Deus. Graças a Deus. Então, ela pode, no bom senso, né, liberar para uma pessoa, porque dor é o único sentimento que o ser humano não acostuma com ele. Dor incomoda e tem outras sensações que vão sendo produzidas com a dor. Então, esse sentimento de dor, ele é único, não tem outro que se compara. Então, a pessoa não acostuma e sofre mesmo. E o bom senso, a gente quer despertar o bom senso. Sobre a associação, vocês estão se organizando, você me contou que desde o final do ano passado, é isso? Para criar essa associação em Ipatinga. Lembrando que o pessoal que está nos perguntando aí nas redes sociais, onde é que adquire o cordão de girassol, a Ciame Fibro está vendendo, tá? Vocês, no final, a gente vai deixar o endereço do Instagram da associação para quem tiver interesse entrar em contato. O que vocês pretendem com a organização dessa associação de fibromialgia em Ipatinga? Então, nasceu assim, né, no meu coração e a gente foi criando um grupo de WhatsApp e depois o número foi crescendo. Então, fui procurar o Daniel, né, pela indicação de um amigo, que eu queria saber mais o que fazer, né? Então, eu não sabia nada, como começar, como fazer, justamente para a gente saber quais são os nossos direitos, principalmente sobre remédio, sabe? Igual a gente tem, como eu disse antes, a gente tem muito gasto. E a gente sabe que para toda doença existe um benefício e existe um direito para as pessoas. Então, assim, como descobrir isso? Como fazer para que isso funcione, né? E eu fui descobrindo que já existem leis, né, que classificam a fibromialgia, justamente, né, como né, esse direito. Então, aí foi crescendo e quando o Daniel nos deu a oportunidade de estar aqui reunindo, então, quando nós começamos a reunir. Então, desde o final do ano passado, nós estamos reunindo aqui e discutindo justamente isso, né? Como nós vamos correr atrás, como que nós vamos fazer. Justamente. Então, está em andamento, né? Para a gente poder registrar essa associação. Então, nós estamos unindo nossas forças. As nossas forças, já viu como é que é, né? Eu falei com as minhas, gente, uma andorinha não faz verão, não. Então, vamos lá juntar, né? As andorinhas, tudo com as casazinhas quebradinhas, machucadas, mas juntas vai fazer o verão, sim. Então, nós vamos unir e nós vamos conseguir. Isso é política pública, nós vamos conseguir. Quantas pessoas são estimadas com fibromialgia? Vocês não têm esse número, né? O número aqui em Ipatinga eu não consigo precisar, né? Mas mundialmente são de 3 a 6% da população mundial, né, que é acometida, né? Que tem muita coisa, né? Muita coisa. 3 a 6%. Aqui em Patinho nós estamos falando de 15 mil fibromialgicos. Pois é, 3 a 6%. E olha como é que é importante a questão da associação. A associação pode virar um braço do executivo no sentido de políticas públicas. Por isso que eu sempre oriento e até incentivo a todas as classes a se organizarem em associação, porque a associação é nós com nós mesmos. Uhum. Então, a sua dor é a mesma dos colegas da associação. Uhum. Então, vocês estão num lugar muito comum e a partir dali vocês podem se organizar, montar uma pessoa jurídica e assim poder ajudar o executivo na indicação de políticas públicas, porque nem todo executivo entende de tudo, mas ele pode entender da fibromialgia se esse movimento está organizado. Quando eu entrei na causa autista, eu entrei por causa do meu filho. Uhum. Eu fui acusado de usar o filho para estar querendo me promover. E disseram para mim que eu não estaria na causa autista se eu não tivesse um filho autista. Eu disse, realmente, não estaria. Uhum. Porque existe 6 mil doenças aí, raras, que dão potência para você se organizar. Existem outras necessidades tão gritantes aí que dá para você se organizar. Eu me organizei para que eu mais acompanho de perto. E quando eu fui descobrir o autismo, eu vi a dor na espera das pessoas. Então, nós nos organizamos em associação. E eu acredito que aqui em Minas Gerais são poucas associações de autismo que têm convênio com o executivo. Uhum. Nossa Associação de Autismo de Ipatinga, graças ao nosso mandato, tem um convênio agora com o executivo e atende a 100 autistas na psicomotricidade, que é a base do autismo.
e também agora vai iniciar a escola de pais, vai ensinar todo pai e mãe de autista a como lidar com o transtorno. Muito bacana. Ou seja, eu sempre animo, incentivo bem as pessoas que estão posicionadas em um determinado flanco, se organizem, chamem seus pares, vamos fazer associação, porque isso é importante, porque assim vocês são ouvidos, vistos e acolhidos. Sim. Precisa se organizar a associação com retidão, com estatuto, com CNPJ, com todos os aparatos legais, para você então, de uma certa forma, pressionar o executivo a te entregar políticas públicas, porque não é um favor, é um direito e já está na legislação. E agora essas outras leis que são adjacentes, como por exemplo a do cordão girassol, é um acessório, mas que vai te dar um direito, não é um privilégio. Então é importante as pessoas se organizarem em associação. Estamos no caminho. Eu só queria, de uma curiosidade, esse cordão girassol nasceu no aeroporto. Conta pra gente, Daniel. Lá no aeroporto é o seguinte, isso já tem mais de décadas, que os funcionários do aeroporto passaram constrangimento com as pessoas que tinham deficiência oculta. Então, quando eles resolveram, eles deram uma sugestão para que criasse um símbolo, poderia ser na lapela, poderia ser em uma configuração ou num código interno, que aquela pessoa chegasse, todo mundo saberia que ela precisaria de suporte. Aí a sugestão de um dos funcionários foi, fez um cordão girassol. Fácil acessório, ele não é assim de ficar feio, de não, ele é bonito, pessoa, ele é bastante bonito. E todo mundo vê. E o girassol, por que escolheram o girassol? Porque ele gira para o sol. Ele sempre tem luz. Então, na verdade, esse acessório quer jogar luz para as pessoas verem. Olha, essa pessoa precisa de suporte. Vamos ajudá-lo. Então, se ele está na fila, por favor, ninguém não precisa justificar. Não precisa. Então, no aeroporto deu super certo, lá em Londres. Então, as pessoas começaram a viajar para outros aeroportos, chegavam no outro aeroporto com cordão girassol. Só que esse outro aeroporto não sabia que aquilo significava que essa pessoa precisava de um suporte. E isso começou a rodar o mundo. Chegou no Brasil. Então, aqui nós temos boas ativistas de várias causas que começaram a adotar. Nós temos aí no Instagram o Vidas Raras, que divulga muito inclusões também, divulga muito o cordão girassol. Ele é um símbolo para que as pessoas percebam. Então, através de uma iniciativa de uma rede que precisava dar mais viabilidade no atendimento, criou isso aí e serviu para o mundo inteiro. Então, hoje, nós temos 2 estados na federação, que é Espírito Santo e Roraima, já colocaram esse símbolo, esse acessório, como simbolizando aí a necessidade de suporte dessa pessoa que o porta, e várias outras cidades. Nós agora estamos na iminência, através aí da primeira-dama do Brasil, de transformar o cordão girassol como símbolo oficial para deficiências raras, ocultas. Eu ia te perguntar se vocês fizeram algum contato com algum deputado que pudesse trazer esse projeto para Minas Gerais, né? Isso já existe tramitando, inclusive no Congresso Nacional, o projeto de lei 1501 do ano passado, ele versa sobre essa questão de transformar o cordão girassol como esse símbolo das deficiências ocultas. Isso vai tramitar, isso em breve isso vai ter no Brasil inteiro. Então, precisa agora o Ministério da Saúde, né, e outros da cidadania acampar esse projeto e fazer uma bela da campanha para ajudar aí, não só os fibromialgicos, mas todas as pessoas que têm aí uma deficiência oculta. Você queria colocar mais alguma coisa para a gente, Leidiane? Queria nos contar mais alguma coisa? Eu queria falar que é o seguinte, a fibromialgia, ela pode aparecer na pessoa também através de um trauma, de um acidente. O negócio você falou, em mim foi por causa da doença autoimune, mas aí pode ser por causa, né, de um trauma, de um acidente, de um abuso. Isso é muito importante relatar. Sexual, abuso sexual? Também, né? Outro tipo de abuso também, verbal, enfim. Às vezes a pessoa não falou, guardou para si. Uma carga emocional. E aí depois somatizou com outras, né? Enfim, então assim, como a gente estava dizendo, pode vir de uma doença autoimune, também pode ser por qualquer um desses, né? Um trauma, um acidente, um luto.
Entendeu? Então, assim, é diverso, né? Uhum. Mas o lema do mês que se comemora é que o mês da conscientização da fibromialgia é, se não a cura, que pelo menos haja conforto. Esse é o lema. Então é bacana, porque conforto às vezes é difícil. Porque são dias bem difíceis, bem dolorosos. Eu tenho 6 anos que eu não trabalho. 6 anos, desde a última gravidez. Então, de todos os anos, piorou desse tempo pra cá. Seu caçula tem que idade? 5. Então, desde a minha gravidez dele. E aí você teve que... Aí eu tive que abandonar... um cuidador para estar com ele por causa do seu diagnóstico? Se eu tive um cuidador, só minha família mesmo. Não, pois é, mas para cuidar dele... Sim, com certeza. Não, eu nunca peguei os meus filhos no colo em pé. Nenhum dos dois. Eu tenho um de 10 e um de 5. Não pego. Eu posso pegar 5 minutos, mais do que 5 minutos, não. Para eu amamentar, não tem aquela coisinha de amamentação, né? Só que eu não segurava ele, não. Eu deitava ele na almofadinha, eu só aparava na amamentação, aparava a almofada. Então, todo mundo que me conhece, meus amigos que me viram, né, que conhecem a história do Asaf, então, desde lá pra cá, eu trabalhava com cerimonial de casamento nessa época. Então, eu nunca, nesse tempo todo, com fibromialgia, eu nunca parei. Por quê? Eu sou uma pessoa ligada, né, assim, que gosto de trabalhar, sempre gostei de trabalhar, sempre gostei de fazer alguma coisa. Eu trabalhei desde 13 anos de idade, eu trabalhei em casa de família, eu tinha 13 anos de idade. Então, nós somos muitas irmãs, são 5 irmãs e um homem. Então, minha mãe ensinou isso pra mim. Eu sou filha de costureira e de caminhoneiro. Então, a minha mãe tinha dificuldade, meu pai tinha dificuldade Então, a gente começou a trabalhar cedo. Então, eu sempre trabalhei. E, de repente, você tem o seu dinheirinho, você tem tudo, de repente, pá, você não faz mais nada. Porque o INSS não está dando laudo. Eu não tenho, tenho INSS. Eu tenho uma comadre fibromialgica, está lutando muito há meses e meses, e laudo, está muito sempre difícil. Eles alegam alguma coisa, sempre eles acham alguma coisa ali no seu laudo para eles poderem falar para você que você não tem. Às vezes só afasta, mas não aposenta. E olha só, e as crises, às vezes eu tenho crise de ficar 1 semana e meu marido me dando banho. Ainda bem que tu casou bem, Ele vai viu? pra escola. Exatamente. Todo mundo que me conhece fala, não é pra qualquer um, não. Porque hoje as pessoas separam por causa de quê? Por causa de nada. Por causa de coisa simples. Provou, por causa de convivência. E com 3 meses de casado, eu tava numa cadeira de rodas. Então, desde lá já veio junto a fibromialgia. Minha irmã, é um varão mesmo que Deus te deu. Eu sou muito grata a Deus pela vida do Boaz. Meu marido chama Boaz. E sabe o que significa Boaz? Aquele que tem força. Boaz é um nome até, ele é inédito até no nome, né? É bíblico, né? Mas então, quer dizer, então assim, então é muito dificultoso. Então, de repente, você não tem um centavo para nada. A gente paga aluguel, aí meu marido tem que fazer tudo. Criar os 2 filhos, pagar aluguel, fazer tudo. E para tudo que eu vou fazer, eu tenho que pedir meu marido. Então, isso vai de frente com a sua realidade, com aquilo que você viveu a vida inteira. Eu vou fazer 44 anos. Né? Então, assim, é muito difícil. Então, isso tudo causa na sua mente. Então, assim, isso vai somatizando, você entende? Todos os problemas vai somatizando. Aí eu fiquei com depressão muito forte. Então, eu emagreci 10 quilos. Eu fiquei muito magra, eu fiquei com 48 quilos. Meu cabelo hoje eu não tenho mais. Perdi muito, muito, muito cabelo. Não queria ver ninguém. Hoje eu sei dizer pra você o que é ter uma depressão. Por isso que muitas pessoas, elas desistem de viver. Eu não desisti porque eu tenho um marido. E quantos não tem esse marido? Eu tenho um marido maravilhoso. Eu tenho uma família. Igual eu falo, minha mãe de 62 anos, ela vai pra minha casa, ela faxina. Ela cuida dos meus meninos. Aí meu marido vai, leva pra escola, busca da escola, volta pra escola, me leva pra escola. Não. É assim o tempo todo. Entende? Então, assim, é muito dificultoso conviver com a fibromialgia. A que depressão... todos que estejam nos ouvindo, se você ouvir de alguém que tem uma fibromialgia, não ignora, não. Não ignora, porque uma das dores maior é essa.
a ignorância, sabe? Você sentir, sabe, diminuída, menosprezada, porque não tem escrito ali, não acredita. Mas você está conversando, você está sorrindo, enfim, você entende? E outra coisa, INSS, eu só sabe quando é que eu tive o INSS? Quando eu tive o meu filho, porque eu tive com lúpus em atividade. Então, aí durou alguns meses, porque o lúpus na atividade, o dia que o lúpus entrou em remissão, eles me cortaram o benefício e nunca mais eu tive. E sempre vivendo com a fibromialgia até hoje. Em todos esses tempos, principalmente nesses 6 anos pra cá. E nunca mais pude trabalhar. E ninguém tem coragem de me contratar. Você tem coragem de me contratar? É porque já existe um preconceito com a mãe. Exatamente. E aí você não cuida nem de você, como é que você vai sentar aqui, ficar aqui horas laudada aqui, tratando, cuidando, atendendo as pessoas, sendo que você tem tanto rendimento, né? E às vezes exatamente. E você não tem como render. Como que você vai render para aquela empresa? Quem vai te contratar? Aí eu tenho que ficar dentro de casa. Eu sou mãe e nem dona de casa pode dizer que eu sou, porque eu cuido, eu organizo, mas eu não consigo limpar uma casa. Entendeu? Eu posso fazer ali, eu lavo um banheiro, tô sendo bem sincera com vocês aqui, tá? É para ser mesmo, então vão ser mesmo, claro. Tá? De verdade. Eu lavo um banheiro, quando eu consigo, não varrer nem pensar, porque varrer, ele vai, né, vai me fazer uma fibromialgia que eu conheço, ela também relata vassoura, que as dores com vassoura você quer vassourar na cabeça de alguém. Mas passar na casa você não quer, não. Passar na casa não tem como. Então, talvez eu consiga aspirar a metade da casa e tal. Aí eu vou ali, tiro a poeira e tal. Mas quem limpa o chão de passar o pano, de lavar e tudo, é meu marido. Quando a minha mãe não vai lá pra minha casa. Parabéns aí, Boaz. Boaz está de parabéns, sirva de exemplo para os outros maridos. Eu tenho que fazer isso, porque ele merece. Não é todos os maridos, né, que conseguem entender. Nem todas as pessoas. Conseguem entender, nem as pessoas, exatamente. Você ia dizer, Dara, onde é que acha a fibro? Ciame Fibro, né? O nome da associação. Onde é que acha? Veio o nome porque para a pessoa cuidar-se, ela tem que se amar. Porque se ela não se amar, ela não vai cuidar. Ela vai se deixar levar até ela definhar a morrer. E chegar a morrer. Então veio esse nome, né, no meu coração por causa disso. Porque eu precisava me amar e querer viver para eu cuidar. Porque demorou 13 anos para eu aceitar todas as doenças que eu tinha. 13 anos. Vocês têm uma reunião? A gente tem mensalmente e a nossa página do nosso Instagram é ciame.fibro. Tá? E para você conseguir o cordão de girassol, nós estamos disponibilizando. Então você pode entrar em contato com a Ciame Fibro, que nós vamos pelo Instagram. Pelo Instagram e já vai Fibro. Isso, ponto fibro. Isso, ciame.fibro. E a gente vai dar, né, as informações necessárias para você estar adquirindo o seu cordão. E tem uma carteirinha também, isso, né? O crachá, para o pessoal da fibromialgia, nós vamos emitir, né, está emitindo a carteirinha, né, o crachá, através, né, de uma ficha, né, de cadastro com o laudo médico. Okay. E lembrando, né, Daniel, que toda pessoa que estiver portando este cordão, ela tem que estar de posse do laudo dela e saber que realmente a pessoa tem esse problema, né, essa doença, dessa deficiência invisível. Ela tem de ter certeza disso, né? Porque ela pode estar numa fila e ser questionada. E pode ser questionada, né? Então... um colega meu tem o cordão, ele usa na chave da moto. Eu falo, não, rapaz, isso aí não pode usar aí, rapaz. Não isso aí tem outra utilidade, outra aplicação. Exatamente. Mas ele é tão bonito que ele atrai outras pessoas. Quem quiser comprar, pode ir lá no @ciame.fibro e adquirir lá, tem toda uma orientação para adquirir. E a carteirinha vai ser feita uma ficha cadastro, onde tem que comprovar que tenha o diagnóstico. Ela vai mandar emitir uma carteirinha para a pessoa também colocar aqui. Ali tem um QR Code, né? Sim, com todas as informações. No QR Code tem lá todos os papéis e tudo. Semelhante ao que a gente tem do autismo. De autismo já tem QR Code, tudo tem bonitinho. Tudo. Aí a gente passou essa expertise para elas, para também andar. E para onde a gente vai, eu gosto até de passar tudo, porque
é muito difícil descobrir o caminho das pedras. Pode ser que aquilo que nós já fazemos ainda está pouco. A pessoa vem, aprimora aquilo e joga para cima. O que é importante é que a obra seja feita e as pessoas passam a ter um entendimento amplo desse cordão girassol. Sim. E aí vão respeitar quem está portando esse cordão, porque a pessoa tenha mesmo uma deficiência oculta. Exatamente. Eu quero agradecer a você, Leidiane, dizer que adorei você, agradeço. conhecê-la, né? Desde o dia que você esteve aqui acompanhando a nossa votação. A Câmara continua de portas abertas. Obrigada. Obrigada por tirar a venda de nossos olhos no que diz respeito à fibromialgia. Você me ensinou muito e vai ensinar muito a quem nos escuta. Agradecer a você, meu parceiro de trabalho, Daniel. Homem sensível, não desanima não, a luta é grande, mas continua. São grandes também os propósitos de Deus na nossa vida, né? Verdade. E a política, o Papa Francisco já fala, que é um dos propósitos das pessoas de bem. Embora a gente desanime tanto, espero que Deus também te dê muita força. Com Muito certeza. obrigada a vocês em nome da Câmara. Obrigada, Vamos pedir ao pessoal, então, Daniel, passar as redes sociais dele para quem quiser acompanhá-lo. Isso. Vamos lembrar de passar um recadinho. Sim, eu quero agradecer a oportunidade mais uma vez, a equipe da Câmara Municipal, a Anne e a Elis, pela oportunidade, um momento da gente divulgar um acessório que a gente fez um projeto de lei, agora vai para a sociedade. Quem quiser saber mais informações, é lá na minha rede social, é o @DanielDoBem. A gente está lá para isso aí. O gabinete é 983 11 7041. A gente também está à disposição no contato, além do 3829-1219, que é o número do nosso gabinete. Aí agora a nossa amiga Leide vai disponibilizar o nossa rede social é ciambe.fibro. Então você pode estar entrando em contato lá, que a equipe da diretoria vai estar respondendo você, tá bom? Muito obrigada a vocês, tá? Obrigada a vocês. E eu agradeço, porque é uma forma, né, da gente estar passando aí essas informações. Eu creio que todas elas são muito importantes para nós. Eu já estou aqui de posse com o meu, né, que eu já tenho. A minha já está ficando pronta e já a gente vai estar ajudando o próximo. E uma coisa muito importante, que quando surgiu o meu coração, eu lembrei foi disso. Da mesma forma que eu já tenho 17 anos que passo por isso, e essas pessoas que são os meus companheiros. Então, como fazer para poder ajudar? Então, assim que nasceu no meu coração, como eu vou fazer para poder ajudar? Eu estou correndo atrás. Não sei tudo, eu sei falar de mim e do problema, e da doença. Mas sobre a associação, cada dia a gente quer aprender, a gente vai... Cada dia todos nós estamos aprendendo, a cada dia que passa, né? Cada dia é um aprendizado. Então, foi assim que nasceu, porque eu quero ajudar todas as pessoas que passam pelo mesmo que eu passo. Não tenho dúvida que vai ajudar. É isso aí. Quero agradecer ao Daniel, que nunca vai acabar, né? Que desde sempre, né? Desde o primeiro momento, ele que nos apoiou e eu fiquei muito feliz e que, tipo, uma coisa não tinha nada a ver com a outra. Aí eu falei, por quê? Então, eu falei, não, tem de ter algo aí, é empatia, né? Porque não é para qualquer pessoa, não é para qualquer pessoa que possui isso aí, não, que tem dentro de si essa palavrinha, não é. Então, eu tenho certeza disso, então eu quero agradecer de coração a vocês, as meninas aqui. A Câmara continua à sua disposição. Muito obrigada por tudo, Obrigada, gente. Meninos. Fica o convite aí para um próximo debate. A Câmara de Ipatinga agradece a vocês, que o amor, que a empatia continue sendo o sentimento que nos move. As nossas redes sociais é @Câmara Ipatinga. Esse podcast vai estar disponível também nas plataformas Spotify, Deezer e as demais. E continue com a gente até o nosso próximo bate-papo. Muito obrigada.